Você já ouviu falar sobre lúpus? Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para esse conteúdo exclusivo e complexo. Muitas pessoas já ouviram falar sobre lúpus, mas muito poucas pessoas sabem o que é o lúpus. Então vamos discutir sobre o assunto. O lúpus ele é uma doença extremamente multifacetada. Quando a gente fala de lúpus, na verdade, a gente está abreviando o nome. O nome da doença se chama lúpus eritematoso. Nossa, Pedro, que nome feio. O lúpus é uma doença autoimune, basicamente, em que o nosso organismo ataca alguns elementos do nosso corpo e principalmente as moléculas de DNA. Nossa, existe uma doença que ataca o DNA do nosso organismo? Sim, principalmente de áreas onde as células ficam mais expostas, como por exemplo, na pele. O lúpus é o que nós chamamos de um protótipo da doença autoimune, ou seja, é aquela doença que ela meio que pincela e caracteriza quase todas as outras doenças autoimunes em termos de mecanismo. E isso significa o quê? Que o paciente que tem lúpus, basicamente, o organismo do paciente ataca o seu próprio organismo. E justamente por isso, ela é uma doença que pode se tornar extremamente grave porque todas as células do nosso organismo possuem núcleo e possuem DNA. Então, se você tem uma célula viva, ela possui DNA e por isso o lúpus é uma doença tão complexa. Ela pode atacar a pele, ela pode atacar o sistema nervoso central, ela pode atacar os rins, ela pode atacar os pulmões, ela pode atacar os vasos sanguíneos, enfim, ela pode atacar qualquer estrutura do corpo. Mas existem alguns órgãos em que o lúpus se manifesta de uma maneira um pouco mais evidente, como por exemplo a pele, e por isso que o lúpus é um assunto de tanto interesse na dermatologia. Quando a gente se expõe ao sol, a nossa pele nos protege da radiação ultravioleta, só que em consequência ela também sofre os efeitos dessa radiação ultravioleta. E dentre esses efeitos ocorre a destruição de algumas células, a morte de algumas células, e quando essa célula morre, aquele pacotinho que estava dentro da célula, que é o núcleo, ele acaba se expondo. Então a gente expõe um pouco o nosso DNA. Para o paciente que tem lúpus, que é essa doença autoimune, isso é um prato cheio para o sistema imunológico ir lá e atacar esse DNA que foi exposto. Por isso que o lúpus é uma doença caracterizada como doença fotossensibilizante, ou seja, uma doença que ela piora com a exposição solar. Tanto que muitos pacientes são diagnosticados com lúpus, tanto o lúpus cutâneo, que é o que pega a sua pele, como o lúpus sistêmico, que é o que pode pegar o organismo inteiro. Muitos pacientes são diagnosticados primeiramente pela manifestação na pele, porque ela é extremamente comum. Óbvio, não são todos os pacientes que têm lúpus que possuem manifestação na pele, mas a manifestação cutânea, a manifestação da pele, é uma das principais características do lúpus. E como que ela se manifesta? Normalmente, a grande característica do lúpus é se manifestar em áreas fotoexpostas, ou seja, em áreas expostas ao sol, como por exemplo, pavilhão auricular, região central da face, que a gente chama uma lesão em aspecto de asa de borboleta. O paciente, quando sai ao sol, logo em seguida começa a manifestar vermelhidão intensa, sensação de ardência, queimação e formação de algumas feridas. Claro, existem outras doenças que também fazem isso. Então, se você tem essa sensação quando sai ao sol, não precisa sair correndo de preocupação, eu tenho lúpus, não. Existem outros diagnósticos que são muito semelhantes, mas por isso que é importante o médico dermatologista estar em conjunto para poder sanar esse diagnóstico. Outras áreas muito comuns em que lesões do lúpus aparecem: V do decote, principalmente as mulheres que usam normalmente blusas um pouco mais decotadas, região do braço e principalmente em locais onde a exposição solar é mais intensa, né? Na praia ou em situações em que a gente se expõe mais ao sol, em situações de lazer, o indivíduo vai para o clube ou vai caminhar e depois volta, as lesões estão mais intensas porque se expôs ao sol. Uma coisa muito importante é que o lúpus ele não é uma doença que a lesão aparece e logo some. É diferente de outras doenças de pele.
O lúpus, quando a lesão ela se manifesta, ela fica com uma placa vermelha que descasca, às vezes faz até cicatriz no couro cabeludo, ou seja, o cabelo cai e não nasce mais cabelo em seguida. É diferente de outras doenças de pele, que muitas vezes você sai ao sol, a lesão se manifesta e ela some logo em seguida. O importante é que o tratamento do lúpus é complexo, às vezes precisa de medicamentos, tanto tópicos, mas também tratamentos por via oral que induzem a uma diminuição da imunidade. Obviamente, tudo depende do grau de lúpus que esse paciente tem. Então, se você tem lesões de pele que são vermelhas, que descascam e principalmente que pioram após a exposição ao sol, você deve procurar um médico dermatologista para que a gente possa te ajudar e desvendar esse diagnóstico, dizendo se isso é lúpus ou, como diria o famoso Dr. House, isso não é lúpus, it's not lupus. Eu fico à disposição, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos e até a próxima.